Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Estamos aqui pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus. E convido a todos para participar conosco. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua concordância, a sua colaboração. Se concorda, se discorda, deixe o seu comentário. Em liberdade para expressar. E na medida do possível, na dúvida, nas perguntas, estaremos respondendo. Também, essa mensagem estará disponível no decorrer da semana, através do canal Mensagens Restauradoras pelo YouTube. Um amigo, parente, teus contatos que às vezes não tem Facebook ou tem dificuldade de acesso pelo Facebook, você poderá estar direcionando eles para o YouTube, canal ali Mensagens Restauradoras. E é bom quando nós entendemos a palavra de Deus. E nós vamos meditar hoje em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31. Um foco mais no versículo 26 e 27. E alguns pontos para nós entendermos o que Deus diz através dessa palavra. Não apenas conhecermos a história da criação. E aqui, um foco na criação do homem. Que conhecer a história é só você ler. Ler a palavra, ler como foram criados. E a Bíblia dá toda a descrição da grandeza, do poder de Deus. Mas eu convido você para nós meditarmos um pouco além. Vermos o que Deus anuncia nesse texto. Aquilo que irá acontecer. É certo, nos é sabido por todos que Deus ele é presciente. Então ele sabe, antes que aconteça, ele sabe o que vai acontecer. Vamos meditar na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á por mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Amém. A palavra de Deus nos leva a refletir. Às vezes a pessoa lê como lê um livro qualquer, como lê uma notícia e passa. Mas nós precisamos aprender a examinar as Escrituras, não apenas fazer uma leitura. O Senhor ele disse através do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3, assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor já nos ensina a nós a clamarmos, a buscarmos, a compreendermos
muito além daquilo que está apenas na letra, no visível. Não uma distorção, não uma ideologia, uma ideia contrária às Escrituras, mas compreendermos as Escrituras no seu contexto. Se nós pegarmos aqui parte literal do texto e analisar apenas o texto, sem analisar o contexto bíblico, nós encontramos a criação do homem. Deus criou o homem, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Há um ponto aqui até um pouco polêmico, por algumas dificuldades do português, do versículo 26, quando Deus diz, façamos o homem. As pessoas aqui estão a plural, tinha mais que um na criação. Se nós pegarmos lá no começo, o versículo 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então primeiro foi criado os céus, para depois a terra. Primeiro os seres celestiais, depois os terrenos. Então anjos, querubins, serafins, foi tudo criado antes do homem. Isso fica subentendido. Porém, Deus, ele é soberano. Deus não precisa de ajuda. Nós não encontramos em canto nenhum da Bíblia, em texto nenhum, que o Senhor precisou de ajuda na criação. Imagine, você serve um Deus autossuficiente, um Deus soberano, o Senhor, ou um Deus que precisa de ajuda para fazer as coisas? Qual Deus que você serve? Então diz aqui, quando nós vemos aqui, façamos o homem a nossa imagem, e as pessoas pegam esse termo que façamos, e é plural, então teria mais que uma pessoa fazendo na divindade. Mas isso aqui é plural majestático. Não existe uma questão no português que chama-se plural majestático. E o que é o plural majestático? É um plural de autoridade, não é plural de pessoas. Eu posso dizer aqui, né, ministramos a mensagem daquela noite. Quem está falando? Sou eu. Não tem uma outra pessoa falando aqui junto comigo, né? E tanto é fato que quando nós pegamos o versículo 27, está no singular. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Se fosse plural comum, teria que permanecer ou continuar no plural. Se mais que uma pessoa tivesse criado, teria que estar e criaram. Mas está aí, criou no singular. Quem quiser pode pesquisar a respeito do plural majestático. Mas o que eu quero trazer aqui não é apenas a parte literal do texto. É nós entendermos o que Deus diz. Lá no profeta Isaías, capítulo 46, Isaías 46, versículo 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então, o profeta Isaías já falara aqui a respeito do Senhor, que ele é Deus, que não há outro, e ele anuncia o fim desde o começo. Ele anuncia o que vai acontecer, como será o fim? No princípio. E nós olhamos aqui, nós estamos lendo o princípio. E o que Deus anunciou aqui no princípio, que será no fim? Ao longo da história, nós vemos que Deus criou o homem e colocou ele para dominar. E quantas vezes o homem é dominado pela vaidade, dominado pelo pecado, dominado pelos vícios, dominado por tantas coisas, mas esse não foi o propósito de Deus para o homem. Deus disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse domínio não era um domínio sob tortura, não. Um domínio apenas pela autoridade que Deus deu ao homem. E o homem, quando ele pecou, ele perdeu essa autoridade, ele perdeu esse vínculo, e ele, no seu interior, como ele foi criado, no propósito de dominar, então ele começa a agir
às vezes por soberba, pela arrogância, por imposição, e você vê tantas torturas, tantas pessoas maltratando, prejudicando a outros para poder ter um status, ter uma posição. Mas seria tão fácil se o homem vivesse em Cristo, desde o princípio, e não tivesse pecado. Porque ele estaria dominando, frutificar, quer dizer, multiplicar, encher a terra, ia estar enchendo a terra, dominando, não iria estar matando animais ou prejudicando, porque o Senhor deu os frutos para que o homem pudesse se alimentar, para os animais a erva, e tudo vivia em perfeita harmonia. Tanto os homens quanto animais, as aves, répteis, os animais marinhos, vivia todos em perfeita harmonia. E este foi o propósito de Deus, que houvesse harmonia, que toda criatura vivesse em harmonia. E isto é muito bom. Então diz aqui, Deus disse, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Nós temos aqui o 6º dia, o mundo vivendo em harmonia. Porém, quando nós olhamos para a história, nós vemos que o homem desobedeceu a Deus, fez escolha errada, não escolheu estar na presença de Deus, não escolheu a árvore da vida, preferiu a morte, se distanciou, e Deus já sabia disso. Porém, Deus não criou um homem ou um robô, uma máquina, simplesmente um homem para ser dominado sem liberdade. Deus, quando criou o homem, ele deu liberdade, apesar de ter colocado ele para dominar sobre os animais, aves, répteis, mas ele deu liberdade para o homem escolher entre a vida e a morte. Entre obedecer a sua vontade, a sua palavra, ou deixar de viver com ele. E até hoje o homem tem esta liberdade, obedecer a Deus ou rejeitar a Deus. Escolher a vida com Deus ou a vida sem Deus. E esta liberdade foi dada ao homem desde o princípio. E cada um faz a sua escolha. Em várias ocasiões nós encontramos que o Senhor coloca diante do povo, dizendo, coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E qual é a tua escolha? Então o Senhor deixa claro aqui, em todo o contexto bíblico, quando nós analisamos que o homem foi colocado, foi criado num propósito. Porém, ele tinha a escolha entre seguir o propósito de Deus ou deixar o propósito de Deus. E fica a pergunta para o prezado irmão, amigo que nos acompanha. Você tem buscado o propósito de Deus na tua vida ou tem deixado o propósito de Deus? Porque Deus, quando criou o homem, aqui ele deu sustento, ele deu a posição para que o homem pudesse viver, para que o homem pudesse ficar, criou todas as coisas, preparou tudo para o homem. E da mesma forma, aquele que busca o Senhor, Deus abre as portas, Deus prepara, Deus estende as mãos, Deus fortalece, Deus direciona. O Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo, que nós encontramos lá no princípio. É o mesmo Espírito de Deus que opera na vida do homem, da mulher, que abre o coração para o Senhor, que entende a sua palavra, que escolhe estar na presença de Deus. E quando Deus disse aqui no versículo 26 que o homem seria feito conforme a sua semelhança. Então foi criado para ser a sua semelhança. E nós encontramos lá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, no capítulo 3. Versículo 2
e 3, 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vamos observar a relação, prezado internauta, observou a relação no princípio. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E aí, lá no Evangelho de João, ele diz assim: ainda não é manifesto o que havemos de ser. O homem já foi criado neste propósito para ser a semelhança de Deus. E como fazer? Como que nós, que recebemos o Espírito de Deus na vida, podemos fazer com que as pessoas se tornem a semelhança de Deus? É interessante quando nós meditamos na palavra do Senhor. Porque ele diz aqui: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Qual é o propósito? O que havemos de ser? Como o homem será? O homem hoje vive no pecado, vive na contaminação, preso ao mundo. O homem está sujeito a tantas fraquezas, tantas dificuldades, está sujeito ao pecado, sujeito a cair. E a palavra do Senhor diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Então o homem está sujeito a tanta dificuldade, passa por provação, por privações. Mas quando ele se manifestar, quando o Senhor se manifestar na sua glória, o propósito de Deus, o projeto de Deus se concluirá na vida do homem. Seremos semelhante a ele. Deus não criou o homem para ser dominado pelo pecado, não criou o homem para viver apenas um espaço de tempo e findar a sua vida e tudo se encerra. Deus criou o homem para viver eternamente. A palavra do Senhor nos afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus criou o homem para uma vida de alegria, para uma vida de harmonia, para uma vida de felicidade, para uma vida transbordante da sua graça, do seu poder. Deus não criou o homem para viver em conflitos. Deus não criou o homem para viver em guerras. Deus criou o homem para a sua paz. Para viver em paz, para viver em harmonia. E a escolha errada do homem fez com que o mundo vivesse num caos e chegasse o ponto em que nós encontramos hoje. E resta para o mundo cada dia o seu mal. Porque o mundo foi entregue ao pecado. E nós encontramos no capítulo 5, versículo 19, aqui da primeira epístola de João, dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então o mundo foi entregue ao maligno, mas esse não foi o propósito de Deus na criação. O que o Senhor anunciou lá no princípio é que o homem seria a sua semelhança. Viver em harmonia, viver na paz, porque Ele é Deus da paz. O profeta Isaías já profetizou que Ele é o príncipe da paz. Viver em amor. E a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então viver no amor perfeito, no amor supremo, viver
na verdadeira harmonia, na felicidade, no gozo, na alegria. E este foi o propósito anunciado por Deus desde a criação do homem. Mas quando ele se manifestar, o pecado é vencido, o engano é vencido, o mundo é vencido de fato, e a glória do Senhor se manifestará. Então seremos semelhante a ele. Porque assim como é, veremos. Que maravilha podermos ver o Senhor face a face, poder contemplar o Senhor, aquele que se fez homem, que esteve entre os homens, que criou um corpo para si, para verter o seu sangue, para nos resgatar, nos purificar de todo pecado, para que pudéssemos andar em novidade de vida. Louvado é o nome do Senhor. O homem desviou do propósito de Deus, mas Deus não desviou-se do seu propósito. E convida a todos para retornar ao projeto inicial, ser semelhante a ele. E diz aqui ainda a palavra de Deus: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo. Você entende que o Senhor anunciou lá no início o que seria no fim? Que o homem e a mulher seria semelhante a ele na vida de felicidade, na plenitude da sua graça, no seu poder, na sua maravilha. Deus tem todo o domínio e, a exemplo disso, colocou o homem para dominar na terra. E ele domina céus, terra, mar, tudo que há. Tudo está na mão de Deus. E ele deu um pedacinho para que o homem pudesse experimentar. Mas o homem se ensoberbeceu e quis mais. Quando a serpente chega e faz uma proposta que ele conheceria o bem e o mal, que seria como Deus, a ganância entrou no coração do homem e ele, então, fez a escolha errada. Quantas vezes o homem e a mulher não se satisfaz com aquilo que Deus dá. E na ganância ele sempre quer mais e deixa de receber a graça de Deus porque a sua ganância o domina. Mas aquele que tem nele essa esperança, a esperança da misericórdia, do perdão, da purificação, a esperança de ser semelhante a ele, que humilhou-se a si mesmo, que esvaziou-se a si mesmo, sendo o Senhor dos céus e da terra, diz aqui: purifica-se a si mesmo. Busca a purificação, busca deixar o pecado, deixa o orgulho, deixa a vaidade, deixa posições eclesiásticas muitas vezes, mas que não está em conformidade com a palavra de Deus, para viver uma vida em santidade, uma vida de pureza, uma vida onde a glória do Senhor que resplandece. E se nós voltarmos a Gênesis, nós vemos que Deus falava com o homem na viração do dia, e o homem podia conversar com Deus, e hoje nós também buscamos a cada dia a presença de Deus, para ter essa liberdade. E hoje, pelo sacrifício que o Senhor fez no Calvário, nós temos acesso para falar com Deus, mas será muito glorioso, será muito além do que hoje podemos contemplar, porque nós o veremos. Louvado é o nome do Senhor. Você tem essa esperança de ver o Senhor face a face, de contemplar a glória do Senhor. Aleluia! Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qual o limite para a purificação, para deixar o pecado? Qual o limite para a santificação? Chegarmos ao exemplo de Deus. A palavra do Senhor diz: sede santo, assim como é santo aquele que vos chamou. Louvado é o nome do Senhor. Sede santo em toda a vossa maneira de viver.
Essa santidade de Deus, o que é se santificar? É se abster do pecado, é deixar a contaminação, seja o pecado através daquilo que nós vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que falamos, das nossas atitudes, deixar o pecado, deixar aquilo que aborrece a Deus, para viver uma vida nova, uma vida transformada, buscando a cada dia nos aperfeiçoarmos, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E quando então o Senhor se manifesta em glória, e quando então podemos contemplar a face do Senhor, podemos ser semelhante a Ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Prezado irmão, amigo internauta, tem se purificado ou tem perdido a esperança? Quantas vezes o pecado tem dominado tanto que nós perdemos a esperança da glória. Vencer o mundo, de vencer o pecado, e vamos sendo dominados pelo egoísmo, dominados muitas vezes por nossos pensamentos de fraqueza, de limitações. Vivemos muitas vezes entre os dois extremos, alguns dominados pela soberba, outros dominados pela baixa autoestima, alguns dominados por sentimento de grandeza e outros dominados por sentimentos de inutilidade. Mas o Senhor não criou o homem nem para uma coisa nem para outra. Criou o homem para ter uma postura equilibrada. E que nós possamos aprender a cada dia, buscar essa postura e confiar não em nós, porque o homem, quando ele confia em si mesmo, ele deixa a graça de Deus e acha que é autossuficiente, e então ele não se assemelha a Deus. Não é você ser Deus, seremos semelhante. O exemplo a ser seguido é o exemplo de Deus. Quando você busca ser semelhante a alguém, você busca se inspirar em alguém, você busca seguir os exemplos de alguém. E fala, olha como aquela pessoa se parece com a outra nas suas atitudes, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar. E assim aquele que busca ser semelhante a Deus, cumprindo o projeto da criação de Deus. E o projeto que se concluirá quando o Senhor se manifestar. Busque a cada dia ser semelhante ao Senhor. Não busque ser semelhante a um ou ao outro, aquele que você acha tão importante, quantos que fazem tantos fã-clubes e coloca pessoas até de uma forma idolatrada. Mas o propósito e o chamado de Deus é que você viva seguindo os passos do Senhor, guardando os seus mandamentos, vivendo a sua palavra, buscando a cada dia ser semelhante a Ele, até contemplarmos face a face e toda a transformação e pureza estar completa. Aí então, assim como Ele é puro, nós estaremos purificados. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa, e que cada um possa ser edificado sempre pela palavra do Senhor Jesus. Você tem essa esperança? Purifique-se a cada dia. Vamos estar orando, falando com Deus, orando, falando do irmão Renato de Poços de Caldas, vamos estar orando também a favor do irmão Ivan Sanches, vamos ali de Novo Horizonte, a irmã Aldete também está pedindo oração a favor da sua irmã, para que consiga fazer uma cirurgia. Sabemos que a parte da saúde está complicada, né? Está orando a favor da irmã Jaira também, de Catanduva, que está aguardando
para fazer a cirurgia. A irmã Maria da Graça, que está ali também guardando para fazer exame, para passar em retorno com o médico já falou de cirurgia, mas está aguardando. E nossa saúde pública sempre foi difícil, né? No Brasil sempre foi difícil. Mas vamos orar que o Senhor possa abrir as portas, porque Deus é aquele que pode operar, tanto operando milagre, curando, desfazendo com a enfermidade, nem precisa de passar por cirurgia, como também abençoando, abrindo as portas para que aquele que precisa e que tem que passar por esses momentos sejam também agraciados e consiga atravessar. Vamos estar orando, buscando ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pelas bênçãos, pela vida. Ó Deus, suplicamos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, a favor desses pedidos, esses nomes, Senhor, que acabamos de citar. Ó Deus, e os demais que têm pedido as orações, que têm colocado ali nos grupos, Senhor, do WhatsApp, aqueles que vão colocando os nomes aqui também pelo Facebook. Senhor Jesus, o Senhor conhece a cada um. Ó Deus, teus servos, Senhor, que estão aguardando, essas vidas que estão aguardando o Senhor para passar por uma cirurgia, esperando o Senhor na medicina. Meu Deus, sabemos que o Senhor é aquele que pode operar, tanto operar o milagre, Senhor, na vida, como abrir as portas, Senhor, para que consigam passar por esses momentos e ser vitoriosos. Ó Deus, e pedimos abençoa, Senhor, supre as necessidades, abençoa também aqueles que estão desempregados, passando por dificuldades, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos, dê a tua graça e a tua bênção. Abre as portas, Senhor. Também abençoa cada um que tem ouvido a tua palavra, Senhor, aqueles que têm dedicado este momento, que têm tirado, Senhor, este momento para meditar na tua palavra. Senhor Jesus, ajuda a compreender. Ó Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos confiar inteiramente em ti, meu Senhor, e ser a cada dia purificado, ó Deus, pelo teu Espírito. Dai-nos, Senhor, a tua direção e que possamos nos abster, Senhor, daquilo que não te agrada, mas olhar unicamente para ti. Ó Senhor, abençoa cada vida, cada lar, meu Deus, e que cada um possa ser edificado pelo teu Espírito. Senhor Jesus, se conosco, dê uma noite de paz e descanso a cada um, guarda, Senhor, livra de todo mal, e se lhe apraz, Senhor, fala conosco através das visões da noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, amigos que têm participado, deixado a sua mensagem, que têm compartilhado, os irmãos que têm nos acompanhado. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada vida, a cada lar e que cada um possa ser sempre edificado pela palavra de Deus. Também nos colocamos à disposição, se você tem alguma dúvida com relação à palavra, deseja mais estudos bíblicos ou conhecer mais sobre o Evangelho, pode mandar-nos uma mensagem, teremos prazer em te responder. Também convidamos a todos para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Então, quarta, sábado e domingo, às 19h30, ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorantim, estado de São Paulo, e você é nosso convidado para participar conosco. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para falar das grandezas de Deus, meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.